Bom dia, muito bem-vindos à segunda edição do Cheque Mate. Neste caso é o primeiro programa sobre o Conselho de Vila Franca de Xira. Boas-vindas aos nossos convidados, que vou passar também já a apresentar. O Fernando Paulo Ferreira, que é Presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, pelo Partido Socialista. A Regina Janeiro, que é a vereadora da CDU na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O David Ferreira, pela CDU. O David Ferreira, do PSD, e o Rui Perdigão, do Bloco de Esquerda. Vamos já dar início ao programa com um dos temas propostos por um dos intervenientes. Neste caso, vamos começar o cheque-mate com o tema proposto antecipadamente pelo Rui Perdigão, do Bloco de Esquerda, e que se prende com a questão da poluição no Rio Tejo. O resultado às amostras das descargas da Celtejo estão em segredo de justiça, confirmou hoje o Ministro do Ambiente. No entanto, não adiantou mais sobre este tema. João Matos Fernandes referiu que não há dúvidas que esta poluição apareceu no sul de Abrantes e que provém de fibras de celulose que estavam concentradas a um nível 5.000 vezes acima do normal. Rui, este é um tema que, enfim, tem estado na ordem do dia. Considera agora que com estas denúncias e com estes alertas das populações se vai intensificar a fiscalização às empresas ou resolver de forma mais eficaz este problema da poluição do rio? Bom dia. Eu espero que sim, que tenha alguma utilidade. E acrescento que não compreendo porque o processo está em segredo de justiça, porque acho que o segredo de justiça serve para ocultar muita coisa. Este tema que introduzi é acerca da poluição no Rio Tejo. Todavia, é uma das questões do Rio Tejo que se podem colocar, entre outras, de que o rio padece, podem ser a questão dos transvases, da central de Almaraz e da seca. Mas aqui, neste momento, optei por focar a questão da poluição. E aproveito também a oportunidade de estar aqui para expressar a minha solidariedade para com o Arlindo Marques da Protejo e apelar à Celtejo para se demover da intenção do processo que instaurou essa pessoa. E por este motivo o Bloco de Esquerda, numa reunião de Câmara de Vila Franca de Xira, apresentou uma moção a apelar isto mesmo, e a moção não foi então votada exatamente com este teor. Todavia, acho que foi possível, a moção foi reformulada a pedido do Partido Socialista, tendo sido retirada a designação do Arlindo Marques e da Celtejo. Por conseguinte, foi o acordo que foi possível fazer para se tentar chegar a algum lado, mas entendemos que se deveria ter ter ido mais longe, porque uma moção com um sujeito indeterminado é uma moção que se dirige a todos e não se dirige, enfim, a ninguém. E acho que a Câmara Municipal, perante isto que acontece no Rio, não devia ter uma atitude titubeante e devia ser mais assertiva. E enfim, foi o que se conseguiu. Mas no que remete ao Conselho de Vila Franca de Xira, de forma é que acha que estes problemas de poluição se refletem? Eu lembro-me, por exemplo, ano passado houve mortandade de peixes em Alhandra, enfim, que, remetendo para o Conselho de Vila Franca, o que é que este problema de poluição está a afetar? Objetivamente não sei se a mortandade dos peixes ocorreu em Alhandra. O que ocorreu em Alhandra, pelo menos, foi a expressão de efeitos eventualmente de poluição ou de problemas que o rio tem, e que apareceram peixes mortos nas margens de Alhandra e de Vila Franca, e isto é sinal de que o rio não está saudável. E se isto não é efeito de ocorrências no nível local, isto não deixa de demonstrar que aquilo que acontece a montante do rio nos vem afetar no Conselho.
Mas para além dessa questão, pronto, em termos de, só para enunciar alguns efeitos que a poluição no Rio Tejo pode ter, pronto, a nível ambiental, pronto, afeta a preservação do recurso escasso que é a água, afeta a preservação do ambiente e dos ecossistemas e habitats, a preservação da paisagem ribeirinha, a flora e a fauna do rio e a qualidade do rio, que é a mesma, a qualidade da água do rio, que é a mesma que vai abastecer os aquíferos de onde é feita a captação da água que bebemos. Em termos económicos também tem efeitos, porque de um rio morto não se pode tirar qualquer proveito, e vemos os efeitos que isso tem sobre a atividade pescatória e de turismo. Pessoas que ficam impossibilitadas de trabalhar e ter rendimentos, e obviamente que isto a nível social, as pessoas não têm rendimentos, a nível social isto vai ter efeitos também nesse campo. Ademais, afeta também, em termos culturais, também as zonas ribeirinhas. Portanto, temos as tradições gastronómicas, de trabalho, de ócio, também religiosas, ligadas ao rio, e todos esses hábitos humanos associados ao rio ficam impossibilitados de continuar quando o rio está transformado numa cloaca. E também a atividade desportiva no rio também é seriamente afetada, porque o rio torna-se impraticável para qualquer atividade náutica, para nadar, para velejar, para remar, enfim. Eu vou aproveitar para passar aqui ao Fernando Paulo, se quer comentar também esta questão de que a moção devia ter ido mais longe, e por outro lado também falar um pouco das potencialidades do Rio Tejo, porque se fala muito que o rio efetivamente tem potencialidades e que devem ser aproveitadas, nomeadamente também em termos económicos, mas a verdade é que da forma como o rio está, também o Concelho de Vila Franca de Xira não poderá, enfim, alavancar essas possibilidades. Muito bom dia, queria cumprimentar, para além da Marta, os colegas aqui do programa e também os ouvintes da Rádio Íris. Esta situação, que ganhou muito relevo no último mês, vem dar bem conta da fragilidade do ecossistema e dos riscos a que nós estamos sujeitos, por mais distante que seja a fonte do problema. Agora parece mais ou menos pacífico que a poluição terá uma origem numa empresa. A Justiça agora fará o seu caminho, espero que não faça um caminho demasiadamente lento, porque senão as pessoas não se sentem minimamente protegidas, mas recordo a forma como a Câmara Municipal também tem sido muito ativa no que diz respeito a perigos, por exemplo, da central de Almaraz, a central nuclear de Almaraz, em Espanha, que, se tiver um problema, afeta imediatamente todo o leito do Rio Tejo. Depois, dar aqui conta que a água é realmente um bem escasso. A forma como nós tratamos os nossos rios diz muito do que pode ser o nosso futuro. Nós tivemos um verão particularmente intenso, com seca, e toda a gente já percebeu que temos mesmo que preservar e poupar a água, mas esta situação levanta uma questão suplementar, que é a responsabilidade ambiental das empresas. Nós, em Vila Franca de Xira, para além de estarmos a sofrer com esta, que tem uma origem amontante no rio, mas recordo que temos tido uma intervenção forte a reclamar de questões que nos parecem absolutamente óbvias. Temos tido os incómodos ambientais causados em Alhandra por um conjunto de partículas no ar e que não são aceitáveis e que têm uma origem não só humana, mas não é das pessoas que vivem em Alhandra. É das empresas que operam naquela zona. Tivemos a questão da legionela, em que na semana passada se cedeu umas instalações às vítimas da legionela, mas que também mais uma vez teve uma origem numa empresa, e portanto há aqui uma responsabilidade ambiental por parte das empresas que não pode ser esquecida. Por outro lado, levanta uma situação a que as autoridades têm que dar uma resposta imediata, que é a questão da fiscalização permanente
sobre as empresas no que diz respeito ao seu comportamento ambiental, uma vez que o cidadão, tal como as autarquias, que não têm competência nesta área, não é? Tem às vezes uma voz mais ativa que o cidadão individualmente tomado, a alertar as autoridades, mas é importante que as autoridades tenham uma atuação imediata e que a justiça seja rápida e seja exemplar nestes processos, porque efetivamente o que não pode acontecer é termos níveis de poluição anormais no Tejo causadas por processos produtivos a montante. Eu recordo que foi feita uma verdadeira revolução ambiental, no bom sentido, com a instalação das hectares ao longo, não só do concelho todo de Vila Franca, mas dos concelhos todos do país, e que melhorou imenso a qualidade da água do Tejo, que depois veio permitir também um conjunto de fruição por parte das pessoas, quer do rio, quer das margens do rio, com o tratamento das águas residuais. E a verdade é que se o público, se as pessoas investiram nesses sistemas de tratamento, é absolutamente fundamental que as empresas assumam a sua parte de responsabilidade, uma vez que é dali que tiram lucros e, portanto, têm que saber não prejudicar o ambiente, desde logo, e as pessoas no geral, não é? Regina, relativamente a esta situação, também considera que o maior responsável pela poluição no Rio Tejo tem a ver, são as empresas e tem a ver com esta falta de fiscalização às empresas que operam? Então, também, bom dia aos ouvintes, bom dia à Marta, bom dia à Rádio Íris, e permitam que, naturalmente, através de vocês, valorize o que é tão importante, que se chama a comunicação social, local e regional. Ou seja, aquilo que hoje aqui estamos a discutir não teria interesse, naturalmente, num órgão de comunicação social de grande dimensão, com esta particularidade. Ainda ontem o Prós e Contras, já na segunda, falava sobre o tema, mas, naturalmente, que não é com o aprofundar que aqui nos permite, e, portanto, naturalmente, é uma área onde eu creio que os órgãos municipais, os órgãos autárquicos devem apoiar a comunicação social, local e regional. Cumprimentar o Fernando, o Rui, o David e esperar que este seja apenas o primeiro momento de muitos que se vão, de certeza, acontecer, o que também creio que é de valorizar para a democracia do nosso concelho. Porque saiu hoje a notícia, e também não sentiria bem se não falasse da Leonor Teles, que volta a ganhar a 30ª, ou que volta a ganhar mais um prémio que a Balada de Umbatrac, que venceu a primeira edição do Stuttgart Film Center, e já participou, o filme já esteve presente em mais de 80 festivais. Portanto, é alguém que é do nosso concelho. Eu acho que todos nós estamos muito orgulhosos de uma menina que é ainda tão novinha e que já tem esta dimensão. Naturalmente que o Rio Tejo foi o que permitiu o desenvolvimento do concelho de Vila Franca de Xira. Portanto, é através do rio que as empresas se vão fixando. Vila Franca de Xira e acima de Vila Franca de Xira, portanto, foi naturalmente o rio, este grande meio de transporte, este grande meio de comunicação, que permitiu o desenvolvimento dos nossos concelhos, dos concelhos mais a norte da área metropolitana, e que permitiu a fixação de empresas. As regras alteraram-se, felizmente, para bem de todos nós, em vários aspectos, mas também naquilo que diz respeito aos níveis de poluição. Lembrar-nos todos, de há muitos anos atrás, o Tejo está extremamente poluído, no tempo em que todas as empresas operavam, no tempo em que tínhamos muito emprego ligado à indústria. Infelizmente, este emprego acabou, algum continuou. O que é verdade é que algumas das empresas insistem em não respeitar aquilo que são as regras para a proteção da vida de todos nós. Dar-vos uma notícia que eu acho que não é boa, é que a moção ainda não foi aprovada, portanto, voltou a ser adiada, mas é como aqui foi colocado. Portanto, o Bloco de Esquerda apresentou a moção, a CDU teve de imediato disponível para votar favoravelmente, o Partido Socialista pediu para que fosse adiada, fez umas propostas de alteração que negociou diretamente com o Bloco de Esquerda, onde nós, na altura da votação, perguntámos quais é que tinham sido as alterações, tendo em conta que a nós não tinha sido comunicado. O Presidente em exercício, que por acaso era o Vice-Presidente, propôs que fosse novamente adiada. Eu estaria disponível e disse e afirmei-o
para votar, mesmo não conhecendo as alterações, porque me parecia naturalmente que a pertinência do tema não deveria continuar a ser adiado. Tem de ser um tema consensual, não é? Ou deverá ser um tema consensual? Eu acho que tem que ser um tema que denuncia aquilo que se passa, e sobre certas coisas eu não creio que nós tenhamos que ter preocupações quando temos que pôr os dedos nas feridas. E realmente, independentemente de ter sido Arlindo Marques ou ter sido outro Arlindo Marques qualquer, é que houve alguém que teve a coragem de meter na internet e de partilhar com o mundo inteiro aquilo que era tão grave. Não quer dizer que outras forças políticas, que outros intervenientes da vida política não tivessem feito várias referências, nomeadamente aquilo que a Marta já aquilo colocou, que foi uma preocupação todo o verão, que a mortandade dos peixes, que é como o Perdigão aqui colocou, que foi muito visível, em que Alhandra era mesmo muito visível, portanto nós chegávamos ao rio e víamos, mas efetivamente ele colocou o assunto na ordem do dia e portanto parecia-me de todo adequado que a moção pudesse ser rapidamente aprovada. Infelizmente é um tema que não perde a oportunidade e será certamente aprovado na próxima reunião de Câmara. Mas naturalmente que eu não posso falar apenas do Rio Tejo, como creio que nenhum de nós pode falar, unicamente focando naquilo que é as questões da poluição do rio. Nós, por exemplo, no nosso compromisso eleitoral, com aquilo que nós levámos à população, afirmávamos claramente naquilo que era um dos nossos primeiros pilares, que aliás que era o nosso primeiro pilar, que era o desenvolvimento económico, em que realmente nós afirmávamos que nós temos uma ligação muito forte, quer geograficamente, quer à história do Rio Tejo. E também dizíamos claramente que o aproveitamento económico do Rio Tejo como canal de tráfego fluvial de mercadorias e potenciar as condições de atracagem e desembarque, também no terminal previsto para a Castanheira do Ribatejo, para além do fomento da atividade de lazer e turismo. Mas de momento é possível fazer isso com as condições que o Rio apresenta atualmente? Não é possível, temos que apostar no desassoreamento, temos que apostar na despoluição do Rio Tejo, mas temos que olhar para o Rio Tejo como uma grande possibilidade, ou como, se quisermos, uma grande oportunidade para o desenvolvimento do Concelho de Vila Franca de Xira. O Concelho de Vila Franca de Xira é o concelho mais a norte da área metropolitana de Lisboa. Com o novo terminal de contentores no Barreiro, certamente o transporte de mercadorias poderá ser feito com o desassoreamento do mesmo, reafirmando até à plataforma logística da Castanheira, e também aqui colocando com outras questões de ambiente, mas também de transportes, porque estes assuntos todos se cruzam e as coisas não podem ser analisadas separadamente, diminuir a carga ou o número de caminhões que sistematicamente temos dentro das nossas cidades. Para além daquilo que foi aqui colocado e que temos que naturalmente reafirmar, e estamos de acordo, que é a sua gastronomia, a sua cultura, a sua tradição religiosa, a sua pesca, a atividade lúdica e desportiva. E, portanto, o Rio Tejo é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós consideramos um elemento central ao desenvolvimento económico e ao desenvolvimento do Concelho de Vila Franca de Xira. Portanto, tudo faremos para que, naturalmente, ele crie as condições de navegabilidade que são necessárias, quer através do desassoreamento, quer através da despoluição do Rio Tejo. Vamos ouvir também o David acerca desta matéria. Enfim, como é que analisa também esta questão relacionada com a poluição do rio e que ultimamente tem vindo a ser mais fortemente denunciada? Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar a Marta e na Marta cumprimentar os ouvintes da Rádio Íris e os meus colegas que aqui vão, e espero eu, tal como a Regina, que estejamos aqui durante muitas vezes nos próximos meses. Em relação à questão da poluição do Rio Tejo, eu fico um bocadinho triste que este tema só surja quando é visível para a maioria das pessoas e quando ela chega às redes sociais as pessoas têm a capacidade de o demonstrar. A verdade é que este é um problema que subsiste há muito tempo, não é de hoje. A verdade é que a SEC este ano agigantou o problema e demonstrou que as cotas de descargas que eram permitidas estavam completamente desadequadas àquilo que é a realidade do Rio Tejo hoje em dia. E esse é o principal problema. E eu, olhando para o problema da poluição do Rio Tejo, aquilo que acho e aquilo que me apraz dizer em relação ao tema é que não só nós, mais uma vez, do ponto de vista da gestão central e da gestão autárquica, fomos reativos em vez de sermos proativos, ou seja, tentamos agora resolver o problema quando já sabemos que o problema lá está há muito tempo e que esse problema traz consequências ao nível do desporto, ao nível das atividades económicas, da pesca, pessoas que subsistiam deste meio para poderem viver hoje não o conseguem fazer. Mas, mais uma vez, é numa perspectiva reativa, ou seja, o problema está lá, agora detectamos que ele está lá porque é visível e porque está no tema do dia falar sobre isto, mas nunca tentámos antes atempadamente tentar resolver o problema. Depois, os prejuízos que traz para a economia local são notórios.
E eu já vou um bocadinho mais longe do que só a pesca. Acho mesmo que nas freguesias mais próximas do rio do Concelho de Vila Franca, o caso de Vila Franca de Xira, da Alhandra, da Póvoa de Santiria, que têm nesta fase equipamentos juntos ao rio que permitiriam às pessoas não só usufruírem do rio de outra maneira, como também fazerem dele um meio de subsistência, seja através da restauração, junto ao rio, seja através do aproveitamento para o desporto e lazer, como é o caso do Alhandra Sport Clube, que tem uma atividade grande no rio. Hoje não o podem fazer. E essa é a minha principal preocupação, e a nossa principal preocupação é o que é que as pessoas deixam de fazer porque chegamos a este ponto. E eu não consigo olhar para o tema e pensar que a causa que encontramos para isto é dizer que está a norte do rio o problema. Porque é verdade que em Santarém, por exemplo, o assoreamento do rio é um problema e que não permite que naveguem embarcações e que se possa fazer do rio um canal, como a Regina dizia bem, um canal de comunicação e de passagem entre os vários concelhos limítrofes do rio Tejo. Mas em Vila Franca e no que tem a ver com as descargas já poderíamos ter feito há algum tempo algumas coisas para poder evitar que isto tivesse acontecido. Acredito e espero que a visibilidade que o tema tem agora sirva para que nós consigamos olhar para duas coisas. Primeiro resolver o problema e depois finalmente percebermos a capacidade e o potencial que o rio tem e que nós continuamos a subir para o lado e não conseguir aproveitar. Fernando Paulo, só para terminar esta questão do Rio Tejo, muito rapidamente. Sim, queria só acrescentar aqui um aspecto que me parece relevante e que é o papel que os municípios têm tido, não só o de Vila Franca, mas todos os municípios ribeirinhos ao Tejo, porque se nós pensarmos nos últimos 20 anos, as entidades que tiveram de facto uma atuação direta sobre o rio e sobre as condições do rio foram exatamente os municípios, quer através dos sistemas de tratamento das águas residuais, em que se associaram em sistemas multimunicipais, quer com uma intervenção profundíssima de norte a sul do curso do rio, nas zonas ribeirinhas, e que não tem nada a ver com a realidade que tínhamos há 20 anos atrás. E, portanto, os municípios, se têm sido uma peça importante, tem sido na resolução do problema e, portanto, são muito pouco responsáveis quando a atuação por parte de uma ou outra empresa poluidora ultrapassa completamente o que são as suas competências. Agora, o que é verdade é que devem estar atentos e devem ajudar a que as entidades públicas consigam reagir, e aí, da esquerda à direita, não há nenhum presidente de Câmara que não faça esse papel. Então vai haver uma moção consensual? Eu não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, creio que é uma questão de timing, de organização da própria reunião. Acredito perfeitamente que na próxima reunião esteja aprovada. Não há ali diferenças de conteúdo. Agora vamos passar para o segundo tema. Não será um tema que foi proposto pelos intervenientes, mas tem a ver com as alterações ao Plano Diretor Municipal, este início de procedimento de alteração ao PDM do Concelho de Vila Franca de Xira, e que refere aqui, ou seja, em causa tem aqui a antiga Escola da Armada, que foi recentemente adquirida, a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas e também a Triamar Gestão de Resíduos. E, portanto, no âmbito deste processo foi proposto que não se faça uma avaliação ambiental estratégica, segundo a Câmara, fundamentando-se tal proposta no facto de estarem assegurados à partida aspectos legais que obrigariam à sua realização no âmbito da primeira revisão do PDM. Eu vou começar aqui pelo Fernando Paulo. Fernando Paulo, justifica-se eliminar deste processo esta avaliação ambiental estratégica, na sua opinião? Bom, nós estamos perante uma alteração cirúrgica do PDM para intervir em 3 pequenas fatias do território cuja intervenção, sob o ponto de vista urbano, urge. E, portanto, estamos a falar aqui de uma operação muito, muito limitada no espaço. Nessa perspectiva, assegurados que forem todas as obrigações legais sobre essa matéria, não vale a pena fazer uma intervenção que ultrapasse aquela própria dimensão nesta fase. Porquê? Porque há um compromisso que, aliás, o Partido Socialista assumiu no mandato passado,
desde logo na sequência de uma proposta que foi feita pelos vereadores da coligação Novo Rumo, de proceder de arrancar com o processo de revisão do próprio PDM de Vila Franca de Xira. E aí sim haverá todas as condições para, de uma forma global, fazer uma revisão profunda que acentue o que foram 3 caminhos muito claros introduzidos na última revisão pelo Partido Socialista. Por um lado, reduzir a pressão habitacional sobre o Concelho. Recordamos que o PDM, antes dessa revisão promovida pelo Partido Socialista, previa construção massificada de habitação até à linha d'água e, portanto, toda a zona ribeirinha foi preservada da pressão urbanística no sentido de permitir a continuação do caminho ribeirinho. Um segundo aspecto, o aumento das zonas para desenvolvimento económico, e aí a Marinha é já o resultado desse compromisso assumido também pelo Partido Socialista de criação de novos espaços de desenvolvimento económico, que se juntam, por exemplo, também à plataforma logística da Castanheira, que está neste momento a arrancar sob o ponto de vista das atividades empresariais. E um terceiro aspecto, fundamental também para o Partido Socialista, que foi o alargar as áreas de preservação ambiental e de corredores verdes no nosso concelho. Portanto, esta revisão que aí vem, e que está acordada que avançará, permitirá continuar a acentuar este caminho, que é o caminho que permite depois a qualificação geral de todo o território. Portanto, eu diria que, sob o ponto de vista da organização processual desta revisão, estamos a falar aqui de um primeiro passo que será depois acompanhado de todos os estudos de impacto ambiental, que depois acabam por fazer parte de qualquer intervenção que, entretanto, se começa a fazer nesta matéria. Eu vou, entretanto, sobre este tema, passar a primeira palavra ao Rui Perdigão. Qual é a posição do Bloco de Esquerda face a esta alteração, este procedimento? Nossa alteração, obviamente, para ser alterada para serem alterados os usos, ou serem introduzidos novos usos na área que corresponde à escola da Armada da Marinha, é necessário alterar-se o plano diretor municipal. Todavia, a nossa votação não foi a favor, porque ainda não está clara, porque um dos usos a ser introduzidos, alguns dos usos a ser introduzidos é a habitação, e então não está claro qual vai ser a dimensão da área de construção para a habitação. E, portanto, como esses contornos, não obstante haver um estudo prévio, como os contornos não estão bem definidos, por cautela, não quisemos passar uma carta branca sobre esta alteração, porque acho que seria preciso haver algo mais concreto e nítido. E, relativamente uma outra coisa que nos levantou dúvidas não foi quanto à central de cervejas, que não tinha dúvidas. As alterações concordamos com elas, são pacíficas, que era para legalizar a edificação da ETAR e de outras mais construções anexas necessárias à atividade da empresa. Mas depois havia outra empresa que era de tratamento de resíduos, de construção e demolição. A Triamar. Sim, aí entendemos que deveria ser, até pelo local em que está implantada, entendemos que porque ela está associada também à extração de inertes, entendemos que aí deveria ser feito o tal estudo ambiental. E acrescento que o plano diretor municipal, para o plano diretor municipal, o município deveria iniciar em breve a segunda revisão, o processo da segunda revisão do plano desse plano, porque é um processo que ainda é moroso. O plano tem a duração de cerca de 10 anos e, portanto, caducará em 2009. E ainda quero acrescentar sobre aqui uma consideração que foi feita acerca da primeira revisão, relativamente à primeira revisão do plano diretor municipal. É verdade que houve
assim, discordo que houve uma redução da pressão urbanística sobre o Conselho, porque ela só reduziu quando houve a bolha imobiliária, porque ela existiu sempre. Mesmo após a primeira revisão do Plano Diretor Municipal. O que aconteceu foi que, uma coisa concordo, é que foram reduzidas as áreas urbanizáveis, mas isto porque o primeiro plano diretor municipal, da primeira geração, se quisermos designar assim, tinha áreas urbanizáveis extremamente desmesuradas. Entretanto, houve planos superiores que foram introduzidos e foram colocando algumas restrições. E eu consultei as atas da CCDR e sei que era a intenção, as atas da CCDR no âmbito da Comissão de Acompanhamento da discussão da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, da revisão do Plano Diretor Municipal. E uma das intenções do município era que a várzea de Vialonga e aquela área entre a linha entre as salinas de Alverca e ali o Póvoa de Santiria, aquilo pudesse ser edificado. Assim também discordo que houve uma redução da edificação na zona ribeirinha, porque nós temos a zona ribeirinha do concelho praticamente toda loteada. Na Póvoa de Santiria está um mega loteamento, na Vila Franca existe um mega loteamento, e as áreas, as margens ribeirinhas nessas zonas não foram edificadas, porque foram lá colocadas as áreas de cedência para espaços verdes, que são as áreas soberanas. Portanto, como não podiam edificar, porque tem que ceder áreas para espaços verdes, então acabaram por ser cedidas ali junto da margem. E na Nova Vila Franca só não foi mais área edificada porque o Instituto da Água, que era na altura, não deixou edificar entre a estrada municipal que lá passa e a zona do Rio. Não, foi feito tudo ao máximo. Vamos passar também ali ao David Ferreira. Enfim, o PSD votou favoravelmente também esta proposta. Qual é a sua opinião também relativamente a esta primeira revisão do Plano Diretor Municipal? Não se justifica, a vosso ver, aqui esta avaliação destes impactos? Primeiro, importa referir que estamos a falar de três coisas diferentes. Numa primeira fase, aqui a questão da central de cervejas, e eu concordo com o Rui, não é um tema. Efetivamente, acho que é claro para todos aqui as alterações que se estão a propor. E depois a questão da Triamar e da Escola da Armada. Em relação à Escola da Armada, sim, é verdade que é necessário tentar perceber qual é que é a capacidade do que é que estamos a tentar colocar ali. Eu tenho sempre um bocadinho de aversão às frases instituídas das bolhas imobiliárias e da especulação imobiliária. Acho que é mais um momento, e tal como aconteceu no mandato anterior, neste caso, na altura, a coligação Novo Rumo e agora a coligação Mais, viabilizando esta alteração do PDM, e no mandato anterior a viabilização da compra dos terrenos para depois se fazer aqui o investimento, pressupunha, tal como o Rui disse no estudo prévio, pressupunha que houvesse uma zona para urbanismo, para se urbanizar e para a habitação. E como tal, e para sermos coerentes com aquilo que tínhamos defendido no passado, esse estudo prévio já propunha esses loteamentos para a habitação, e portanto parece-nos normal que isso aconteça agora também esta alteração no âmbito do PDM. O que não invalida que consideremos também aqui considero que o Rui tem razão, e é uma questão de bom senso, ainda que consideremos que carece de maior e melhor explicação, ainda que me pareça que não seja caso para ser inviabilizado nesta fase. A Regina, relativamente a esta matéria, a CDU considera que, portanto, esta alteração, este procedimento, não tem em conta as populações. Quer explicar melhor? Tenho que ir à origem. O problema central foi que isto foi um ponto único para discutirmos três temas, como todos reafirmámos, completamente diferentes. Portanto, nós só temos acesso à ordem de trabalhos à quinta-feira, ao final do dia. Na quarta-feira, antes do início da reunião de Câmara, eu falei com o Sr. Vice-Presidente e pedi-lhe
para dividir estes 3 pontos, dizer que infelizmente isto não é a primeira vez que acontece e que sistematicamente nos levam pontos em conjunto sobre temas diferentes para condicionar o nosso sentido de voto. Nós pedimos que separassem os 3 pontos, que o Sr. Vice-Presidente disse que ia ver, não nos disse mais nada. Antes da ordem do dia, voltámos-lhe a perguntar se separava ou não os 3 pontos e disse que não, quando chegasse ao ponto, que falaria sobre ele. Quando chegou ao ponto, pediu que um técnico se pronunciasse sobre a possibilidade da separação e o que nos responderam foi que era uma economia de tempo. Portanto, por uma economia de tempo, obrigam-nos a votar 3 assuntos completamente distintos. Eu creio, aliás, que é isto que leva também o Bloco a votar contra. O Bloco de Esquerda, não era o Rui que lá estava, mas é isto que nos leva a votar contra. O facto de estarem 3 assuntos completamente distintos e obrigarem-nos a votar em conjunto, com uma argumentação que é: vamos só para a discussão pública. Pois bem, vamos para a discussão pública, mas o relatório da discussão pública, quando vier, volta a ser sobre os 3 assuntos. E esta é, peço desculpa por ter que dizer isto, uma das razões que me levou a sugerir como tema a democracia. Isto chama-se democracia, é um órgão colegial, a Câmara Municipal. Não é possível que sistematicamente a maioria não ouça nem respeite aquilo que são 5 vereadores. Portanto, temos 6 contra 5 e sistematicamente o autoritarismo, a falta de respeito democrático obriga-nos e condiciona-nos a ter a nossa opinião. Os argumentos já aqui foram colocados e felizmente, e ainda bem, que o próprio David concorda connosco, que são os 3 temas completamente diferentes. Não tínhamos nenhum problema em votar a Central de Cervejas. Nenhum. Estaríamos completamente de acordo. Relativamente à Escola da Armada, eu acho que é preciso desmistificar que a CDU não quer resolver o problema. A CDU quer resolver o problema. A CDU que não está de acordo é com a forma como se está a resolver o problema. O que a CDU não esteve de acordo foi que a 3 meses das eleições se adquirissem terrenos como aqueles, com um estudo prévio já agora. Eu pedi o estudo prévio no dia 21 de outubro. Portanto, há 3 meses e meio que quer a CDU, quer o Bloco de Esquerda pediram o estudo. 3 meses e meio passaram e o estudo não nos é dado. Portanto, digamos que neste momento temos todos os vereadores que foram eleitos pela primeira vez nem sequer conhecem o estudo que está previsto para aquele território, com aquilo que aqui já foi dito. Prevê habitação. Lembrarmos que a anterior Presidente da Câmara, Maria da Luz Rosinha, foi a primeira página de vários jornais e com letras bem garrafais a dizer que nunca autorizaria a construção de habitação naquele território. Introduzimos a construção de habitação, introduzimos serviços, introduzimos comércio, sendo que o único projeto que eventualmente estará mais ou menos encaminhado é o Tribunal. O que nós defendemos é que haja um amplo debate com as populações. É um conceito de democracia profundo que nós temos. As pessoas têm que estar envolvidas em encontrar soluções. E, portanto, aquilo que porque nós votámos contra foi, aliás, dizer que este estudo para a Escola da Armada nem sequer inclui os terrenos da Cimiente, quando depois o estudo apresentado e que foi votado no mandato anterior os incluía, não é? E, portanto, nem sequer este assunto ainda está resolvido e nós continuamos como se estivéssemos aqui com a corda na garganta por uma economia do tempo a faltar claramente àquilo que é o respeito democrático por o órgão que foi eleito por sufrágio universal no dia 1 de outubro passado. Portanto, a CDU que não está de acordo é que os 3 assuntos tenham sido votados em conjunto. Contra um não teríamos nada a opor. Relativamente aos outros 2, não é possível que a gente pudesse votar a favor. E, portanto, lamentamos que o voto tenha sido este e desculpe-me dizer isto, mas ainda bem que vocês colocaram este assunto, porque também nos obriga, ou permite-nos esclarecer aquilo que foi a nossa votação. Também a posição que tanto a CDU também como o Rui já referiu, que se a votação fosse em separado, que havia, enfim, aqui eventualmente uma proposta aprovada, pelo menos da Central de Cervejas, e as outras 2, enfim... aprovada por unanimidade já. Exato. Enfim, porque é que, na sua opinião, estes 3 assuntos são
decidiu-se por esta votação conjunta e também a comentar aquela questão. O Fernando Paulo há pouco disse que, portanto, que esta revisão do PDM previa menos habitação relativamente à anterior. Foi aqui dito, enfim, que não corresponde completamente à verdade. Comentar essa situação relativamente à habitação também. Sim. Bem, corresponde totalmente à verdade, não foi exatamente isso que disse, creio eu, o Rui Perdigão, que disse que na opinião dele não foi uma redução significativa, penso que foi um pouco exato. Isso que disse, mas que reduziu relativamente ao que estava previsto, reduziu, e isso é uma verdade, enfim, de lá para ali. Agora, quanto a esta questão da Marinha, o debate está na rua há imenso tempo. E as pessoas estão envolvidas e a conversar sobre esta matéria há muito tempo. Aliás, quando a Maria da Luz, quando era Presidente, disse muito bem, que não autorizaria a habitação naquele espaço, disse-o com a certeza absoluta que aquele território não estava preparado no PDM para esse fim. Ora, neste momento, o que estamos a considerar é o aproveitamento de uma oportunidade rara e que acontece neste momento por força também da melhoria económica do nosso país, mas que vai permitir ali, entre outros, o Tribunal, como já estamos a trabalhar nisso desde o mandato passado, mas também o completamento do Nó 2 de Vila Franca, permitindo a saída das pessoas que vêm no sentido de Lisboa para Norte e poderem ter um nó inteiro naquela zona da autoestrada, criando novas oportunidades de desenvolvimento económico. Aliás, aquela zona da Marinha já estava classificada pela Câmara de Vila Franca de Xira como uma área de reabilitação urbana, o que permite também, e permite hoje também, um conjunto de benefícios fiscais para acelerar o processo de reabilitação urbanística de toda aquela zona. E, portanto, digamos, nós podemos nos agarrar aos argumentos que entendermos de forma para tentar justificar uma posição sistematicamente negativa relativamente a qualquer intervenção qualificadora que se faça no nosso território. Mas acho que é importante que a gente se agarre ao conteúdo e não tanto a artifícios de forma, não é? Porque o país e o município e o concelho têm vindo a melhorar qualitativamente imenso nos últimos anos, sempre com os votos contra da CDU em tudo o que é fundamental, com argumentos mais ou menos parecidos, mas a verdade é que quando queremos reduzir a pressão habitacional, temos o voto contra da CDU. Quando queremos aumentar as zonas de desenvolvimento económico, temos o voto contra da CDU. Queremos intervir nas zonas ribeirinhas, temos o voto contra da CDU. E, portanto, eu diria que vamos sempre caminhando para a frente, mais ou menos com os mesmos argumentos da CDU local de Vila Franca, não é? Vamos também para encerrar este tema. Eu não posso deixar de falar. Exato, dás só a palavra também ali ao Rui Perdigão. Não, pretendo clarificar uma coisa. Quero deixar claro que o Bloco de Esquerda não é contra o uso habitacional naquele lugar. Nós entendemos que a ocupação da Marinha deve ter uma ocupação de usos diversificados, mas, e entre os quais admitimos que tenha habitação. Mas nós, sobretudo, entendemos que lá devem ser implantados usos para cobrir necessidades que o Conselho tenha. E, sobretudo, ligadas à investigação, ao desenvolvimento e a alguns equipamentos que carecemos. E, agora, porque as coisas não estão nítidas, nós, por cautela, politicamente temos que assumir uma posição, ficamos um pé atrás, porque temos receio que as coisas resvalem, porque o processo é moroso, é longo, e às vezes as soluções podem resvalar sempre para as mesmas soluções que foram sempre adotadas durante décadas. E e faço questão de contrapor aqui uma questão que foi dito por um dos intervenientes, que o debate está na rua há imenso tempo. Quer dizer, há um certo debate, assim, toda a gente tem uma opinião e opina sobre o que deve ser feito da Marinha. Existe uma opinião geral, há uma
consensual, que é uma universidade ali. Todavia, foi executado um plano, um estudo prévio do qual foi feita uma apresentação, uma breve apresentação muito superficial numa Assembleia Municipal e numa reunião de Câmara, e depois foi votado. Agora, nada disto, nós temos a posição que uma intervenção tão profunda numa área tão importante entre dois núcleos urbanos do Conselho deve ser submetida à discussão pública e para que as pessoas possam escrutinar as decisões e possam também colaborar e dar o seu contributo, que não é menos válido do que o dos técnicos e do que os agentes políticos têm sobre aquele local, porque as pessoas também, certamente haverá opiniões, contributos disparatados, mas também certamente haverá contributos bastante válidos que poderão enriquecer a proposta. E no fundo são as pessoas, aquelas que são as mais interessadas em viver aquele espaço e usufruir daquele espaço, portanto as coisas também têm que ser modeladas às necessidades e seus ensejos. Regina, também acerca desta matéria, para terminar, para depois fazermos também uma breve pausa. Tenho que dizer algumas coisas. Primeiro, eu creio que nós os quatro estamos aqui e todos os outros que não estão aqui e que são eleitos e que foram candidatos, temos uma grande motivação, que é melhorar a qualidade de vida das nossas gentes e das nossas terras. Naturalmente que aquilo que nos difere é a forma como nós vimos que devemos melhorar a vida das nossas gentes e das nossas terras. É isso que faz com que nós tenhamos ideologias diferentes e estejamos em partidos diferentes. E, portanto, não creio que ninguém esteja aqui com a intenção de piorar a qualidade de vida da nossa população. Uma segunda questão é, naturalmente, que parece que, ou acreditamos que uma mentira é tantas vezes dita que passa a verdade. E eu estou a dizer isto porque eu acho que as pessoas que têm cargos públicos, que é aquilo que nós temos uma responsabilidade muito grande perante as pessoas. As pessoas têm que acreditar na democracia. As pessoas têm que perceber que nós estamos a dizer a verdade. Nós não podemos faltar à verdade à população. Nunca. Nunca. Por muito que, naturalmente, isso possa beneficiar-nos ou prejudicar-nos. Nós temos que dizer aquilo em que acreditamos. E parece que com uma intervenção que aqui foi feita, que a CDU votou contra 99% das propostas que vão à Câmara. Não é verdade. A CDU, não sei se votou contra 1% das propostas que vão à Câmara. Mas eu tenho que dizer isto porque me parece que é importante dizer que o título do jornal a que nos referíamos dizia claramente isto. Presidente da Câmara opõe-se a qualquer pedido, para alterar o PDM visando a construção de habitações. Brincávamos no início do debate que eu era muito organizada. Sou mesmo muito organizada. E procuro fazer trabalho de casa, porque a cada sítio que eu vou, naturalmente, que me preocupa a prestação que vou ter. Portanto, acho que devo trabalhar para lá ir. Então, não vale a pena nós encontrarmos aqui artifícios ou menos verdades para dizer aquilo que hoje queremos dizer. Portanto, a senhora Presidente da Câmara afirmou publicamente: opõe-se a qualquer pedido para alterar o PDM visando a construção de habitações. Bem, não é esta a questão que está em cima da mesa. E eu reafirmo aquilo que disse há pouco. A CDU está preocupada com a ligação entre Alhandra e Vila Franca. O que não estamos certamente de acordo é que seja alguém num gabinete fechado aquilo a que se chama, que tem sido feito um grande debate. Aonde é que foi feito o debate? Se os vereadores nem sequer tiveram acesso ao estudo. Estes vereadores não tiveram acesso ao estudo. Esta Assembleia Municipal, que tomou posse no dia 17 de outubro, que foi eleito no dia 1, não tivemos acesso ao estudo. Este problema constante de queremos estar com as pessoas e de percebermos que cada vez que estamos com pessoas, que crescemos com elas e com as opiniões delas, é claramente um estilo que nós chamamos de antidemocrático. Na visão da CDU, um assunto tão importante como este, era obrigatório que estivesse na ordem do dia, fazendo-se reuniões freguesia a freguesia, fundamentalmente em Alhandra, em Vila Franca, utilizando o nosso movimento associativo, utilizando o know-how que nós temos, e o know-how que nós temos, somos um concelho que temos pessoas, quer pela sua atividade profissional, quer por aquilo que estudaram, pessoas que têm naturalmente opinião e que querem dar opinião. E esse espaço ainda não foi criado. Esse foi um dos temas propostos pela Regina. Já vamos a esse tema a seguir. Agora fazemos... Era só para dizer que reafirmar. Portanto,
nós estamos de acordo que seja estudado a relação entre Alhandra e Vila Franca. Queremos que seja feito um debate, não estamos de acordo que se possa dispensar estudos de impacto, de avaliação ambiental estratégica, não estamos de acordo. E uma vez mais, infelizmente, viu-se a falta de democracia quando não separaram os 3 pontos para que a votação pudesse ser em consciência. O Checkmate faz agora aqui uma breve pausa para compromissos publicitários e já regressamos. Regressamos agora para a segunda parte do Checkmate e vamos começar já pelo tema que foi proposto antecipadamente pela Regina, enfim, que já abordou aqui um pouco e que tem a ver com esta questão da democracia. Eu, por acaso, quando vi a proposta, disse, bem, isto é um tema tão vasto, não sei o que é que, enfim, o que é que pretendia com este tema, mas se quiser aflorar um pouco mais de que é que se trata. A democracia foi colocada exatamente por ser um tema tão vasto e parecia-nos que para um primeiro debate em que nós estamos a exercer este direito democrático, que é estarmos todos juntos à mesma mesa a discutir diferentes assuntos. Mas a democracia é, creio que para todos nós, que somos de uma geração, alguns já nasceram depois do 25 de Abril, outros nasceram antes, mas é um tema que nos continua a ser muito caro, não é? E é um tema que nos continua a assustar, a falta da democracia. Já crescemos todos em liberdade, já crescemos todos a dizer, ou a poder dizer aquilo que pensamos, a respeitar o próximo, e naturalmente que todos nós tivemos as nossas vivências, e eu confesso que nos últimos tempos, ou desde que tomei posse como vereadora na reunião de Câmara, tenho ficado muito preocupada com o Estado democrático da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. As câmaras são órgãos colegiais, já agora dizer que o Sr. Presidente da Câmara também é um órgão. Também dizer que já houve tentativas de diferentes partidos que diziam que se elegia apenas o Presidente e que depois ele escolhia o seu coletivo de vereadores com quem quisesse trabalhar. Até hoje, felizmente, não foi para a frente, mas a situação que hoje se coloca na Câmara Municipal tem que ser acompanhada e tem que ser conhecida. Logo no dia 21 de outubro, na nossa primeira reunião de Câmara, fizemos várias propostas de alteração ao regimento. Algumas foram aceitas. Uma delas visava exatamente passarmos as reuniões de Câmara para as 17h30, para que as pessoas pudessem assistir e participar, as que estivessem interessadas. Infelizmente, temos uma maioria que é uma coligação feita entre os eleitos do Partido Socialista e a eleita do PST, que não permite que nenhuma proposta que não seja deles passe. E, portanto, ou é uma proposta que eles estão de acordo ou dificilmente passará. Passaram duas até hoje que a CDU fez, uma que também, mais uma vez, tal como o Bloco de Esquerda, tivemos de tirar ali umas vírgulas e umas questões para que aquilo pudesse ser aprovado por unanimidade, e uma outra que foi a isenção do IMI para o movimento associativo, que passou felizmente por unanimidade, mas mesmo assim dizer que foi adiada a votação para dar tempo para que pudessem votar em consciência. Bem, a preocupação central é que neste momento, quer a CDU e creio também que o Bloco têm sido sujeitos à falta de informação. Nós pedimos informação. Eu, infelizmente, fui-me obrigada a fazer um requerimento, porque desde o dia 21 de outubro estou a pedir o quadro de pessoal da Câmara, daquilo que são os avançados, daquilo que são os recibos verdes, daquilo que são os contratos de emprego e inserção, dos 6+. Portanto, desde o dia 21 de outubro, que aguardo que esta informação seja dada. De 15 em 15 dias, dizem-me sempre, é a próxima, vão enviar, e eu, infelizmente, fui obrigada a ter que entregar um requerimento. Bem, mas também pedimos o estudo para a Quinta da Armada no mesmo dia e até hoje não nos foi entregue. Pedimos os planos de desenvolvimento esportivos e culturais e até hoje não nos foram entregues. Pedimos o estado em que estão os edifícios municipais, as questões das acessibilidades, a centralização dos serviços e até hoje não foi entregue, e poderia continuar aqui com uma série de exemplos de informação que estão claramente a não nos serem cedidos.
Depois também porque utilizamos as figuras jurídicas que o regimento tem, como entendemos. Há muito pouco tempo, uma outra força política tentou agendar um ponto antes da ordem do dia e não foi aceito porque o regimento não o permite. Pois bem, quando essas propostas são apresentadas por quem preside ou pela força política que preside a Câmara, elas são naturalmente introduzidas dentro da ordem de trabalhos. Ou seja, o que o nosso regimento diz é que para haver alteração à ordem de trabalhos tem que remeter claramente para o plenário. E o plenário não se chama Presidente da Câmara, que tem única e exclusivamente a competência de dirigir os trabalhos. E, portanto, naturalmente que estamos preocupados com esta falta de democracia num órgão tão importante e que gera de uma forma tão determinante como todos nós temos aqui, como ao longo do debate tem sido possível ouvir, que haja falta de democracia num órgão que é colegial. Também utilizamos ou negamos figuras jurídicas que existem claramente, quer na 75 de 2013, que é a legislação que gera no fundamental ou que define as competências de cada órgão autárquico, quer no próprio regimento. Portanto, sistematicamente mandamos calar os vereadores da oposição. Sistematicamente, quando o público intervém sobre um tema que não nos agrada, decidimos que o público não pode continuar a intervir e, ultimamente, utilizou-se, ou na última reunião, utilizou-se aquilo que eu nunca pensei vir a utilizar, que era a defesa da honra, e também me foi sonegado essa possibilidade. Dizer que manterei o mesmo estilo, tentarei ao máximo não me afastar daquilo que são os meus princípios, pedirei ou farei um requerimento em que pedirei as gravações onde estes acontecimentos menos felizes do ponto de vista democrático têm acontecido. Dizer, por exemplo, que perguntei sobre o estado em que estava a decisão da Comissão Nacional de Eleições. Como nós sabemos, tem dois processos. Que é no Tribunal Administrativo, que é o facto de não ter sido cumprida uma lei, e um outro que a Comissão Nacional de Eleições a seguir envia para o Ministério Público, que é pela falta do cumprimento de uma decisão. Também não nos é informado, diz-nos que estão em segredo de justiça, temos um jurista à mesa, que eu saiba, o segredo de justiça é só em processos de crime e, portanto, no Tribunal Administrativo não há segredo de justiça. Portanto, digamos que me preocupa muito a falta de democracia existente e no fundamental, até porque nós nos colocámos, quando fomos a eleições, elaborámos um compromisso eleitoral bastante vasto, em que a democracia era uma questão muito presente em todos os itens, esta ideia da construção coletiva, de sairmos à rua e ouvir a opinião das pessoas nas diferentes vertentes. Mas até onde é que pretende levar essas queixas? Sabe que isto não é muito fácil nós podermos ir mais longe. Eu acho que há aqui uma questão central que nós também aprovámos no dia 21 de outubro e que, felizmente, o Partido Socialista, no compromisso eleitoral que levou às eleições para a Assembleia Municipal, também assumiu esse compromisso, que foi a transmissão online das reuniões. E creio que, naturalmente, esta transmissão online condicionará algum tipo de atitudes e de intervenções. Como nós sabemos, temos o canal Parlamento, portanto é um canal aberto, toda a gente sabe o que se passa na Assembleia da República. Como sabemos, todas as reuniões de Câmara são públicas e as Assembleias Municipais também. O que tem acontecido também com esta proposta da CDU, que foi aprovada por unanimidade, é o encontrarmos argumentos de bastidores, se quisermos, para continuarmos a adiar a implementação desta ideia, que eu creio que ajudará em muito à democracia no órgão Câmara Municipal. Primeiro, porque não sabiam quais eram os equipamentos necessários. Bem, há reuniões e transmissões online em órgãos até de freguesia do Conselho de Vila Franca de Xira. Há imensas câmaras. Primeiro não sabíamos quais eram os equipamentos necessários, depois obrigávamos a que toda a gente assinasse uma folha a dar autorização, como se não fosse público. Agora resolvemos enviar para a proteção de dados. Portanto, estamos a inventar uma série de argumentos para que as pessoas em casa não possam assistir àquilo que é o órgão onde decide uma grande parte das suas vidas. Vou passar a palavra ao David. Relativamente a esta matéria, o PSD concorda que as reuniões de Câmara sejam transmitidas, e depois também esta questão levantada pela Regina, que tem a ver com a alteração ao regimento e a forma, enfim, como decorrem as reuniões públicas de Câmara.
Bem, antes de mais, queria clarificar aqui alguns pontos que a Regina tocou e que me parecem importantes antes de dar a minha e a nossa opinião em relação a esses temas. Primeiro, dizer que um símbolo daquilo que é a liberdade e a beleza dos órgãos autárquicos é o facto de nós estarmos aqui hoje e de termos a possibilidade de cordialmente e com respeito debatermos estes temas, o que não acontece em muitos outros sítios, e isso é uma coisa de louvar. Depois dizer, e aqui permitam-me a comparação, que se há alguém nesta mesa que não é profissional em acordos de coligação tácitos, sou eu, e é o PSD. E, portanto, isto não é um acordo de coligação tácito, aquilo que se vive hoje na Câmara Municipal, o PSD e a coligação mais, neste caso, mas é um acordo claro, toda a gente sabe com o que é que faz parte, ou quais é que são os pelouros da vereadora, da coligação mais, neste caso é a Helena, e, portanto, não há aqui falta de transparência nenhuma, nem há um acordo tácito que nós votamos lá dentro uma coisa e que depois, fora das assembleias, dizemos outra, e que algumas delas, pronto, cada um dentro da sua consciência achará o que pensar melhor. Em relação à transparência dos procedimentos, como a Marta me perguntava, nós somos sempre a favor da transparência dos procedimentos, e a transmissão online de uma Assembleia Municipal, e como a Regina dizia, e bem, já acontece, por exemplo, na Junta de Freguesia, nas Assembleias de Freguesia de Vila Franca de Freguesia e Vila Franca de Xira, para mim, para nós, parece-nos óbvio que tem que acontecer. Tem que acontecer, e eu espero, ao contrário do que a Regina disse, eu espero mesmo que as atitudes das pessoas não mudem porque é transmitido online. Porque isso seria muito mau sinal. Isso seria o sinal de que as pessoas têm um determinado tipo de postura quando acham que as outras pessoas não estão a ver. E isso, sim, para mim é crítico. É nós considerarmos que, ao colocarmos as coisas online, vamos estar a condicionar a forma como as pessoas reagem ao debate público. E esse é o problema. Parece-me que essa não deve ser o principal argumento. Deve ser o argumento de as pessoas lá fora poderem acompanhar quando não podem estar presentes aquilo que se está a passar, mas eu espero bem que os eleitos todos, todas as forças políticas, mantenham a mesma postura que têm off-camera e on-camera. Depois, ainda a acrescentar, e para terminar em relação a este tema, que tudo o que tem a ver com procedimentos e tudo aquilo que é os regimentos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, tudo o que é centralização do poder numa só pessoa cria sempre estes problemas. E a partir do momento em que nós consideramos e que não damos aos nossos eleitos, sejam de que força política forem, a possibilidade de terem acesso às documentações a tempo e horas e poderem ser discutidas, retiramos também a nossa capacidade, enquanto eleitos, de vivermos com essas decisões. O que é que eu quero dizer? Que se nós tomamos decisões, seja na Assembleia Municipal, seja na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, com base em falta de informação da outra parte, nunca vamos estar no mandato que deveríamos estar, e também com as populações, para podermos tomar essas decisões e as atitudes em conformidade. Acredito que a clarificação e o mesmo nível de informação para toda a gente permite que, com ideologias diferentes, as pessoas olhem de maneira diferente para os problemas, mas que toda a gente esteja a votar e a decidir em consciência. Essa é a nossa perspectiva, de que quanto mais céleres e mais digitais e modernizados forem os processos, e hoje nós vivemos numa era totalmente digital, e na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal ainda não chegámos lá, infelizmente. Quando nós conseguirmos que isso aconteça, todos os processos à partida serão mais céleres e a informação será clara e transparente para toda a gente, inclusive para as pessoas que estão no público, que são os principais intervenientes e interessados. Não nos podemos esquecer que nós não estamos a gerir uma coisa para as pessoas, estamos a gerir uma coisa das pessoas. Muito bem, Rui, relativamente a esta situação que tem a ver então também com a democracia e com a transmissão das reuniões de Câmara. Bem, eu intervalo dizendo que democracias há muitas e a democracia tem muitos matizes, desde a democracia mais democrática à democracia mais autocrática ou mais próxima ao limiar de um regime despótico ou musculado. Nós conhecemos a democracia russa, a portuguesa, a angolana, são todas democracias, mas pronto, todas elas distintas em si, no entanto. Relativamente à transmissão online, obviamente sou totalmente de acordo, porque assim, não vejo qual é o embarque que possa haver da parte dos eleitos em relação a isso, porque as reuniões são públicas. As reuniões são públicas, as pessoas estão expostas ao público. E se as pessoas assumem e aceitam estar na vida política e na vida pública, há coisas que têm que aceitar ou submeter-se de bom grado. Não há prejuízo nenhum para ninguém nisso. Acho que as pessoas, ninguém vai para ali fazer mal a ninguém, né? Porque, penso eu.
Me apanhar no flagrante delito. Fernando Paulo, relativamente a esta matéria, já não são muitas, é verdade, as câmaras municipais que o fazem, mas enfim, há câmaras e há juntas de freguesia que já fazem há algum tempo a transmissão das reuniões. Enfim, porque é que o município de Vila Franca de Xira não passou a transmitir estas reuniões? Eu lembro-me que houve uma reunião, pelo menos, que fizeram um teste, penso que não estava online. O que é que se passou aqui que não permitiu que isto avançasse? Bem, que não avançasse Ainda. Porque faz parte do nosso programa eleitoral a divulgação online das reuniões, nomeadamente da Assembleia Municipal. Eu diria, e vamos ver aqui, com o Partido Socialista, e por acaso já era uma tradição que vinha quando a CDU tinha a presidência da Câmara Municipal, não há nenhuma reunião de Câmara, a não ser quando é extraordinária por um tema qualquer muito específico. Recordo-me que fizemos uma, por exemplo, na altura da Legionela, fizemos uma outra numa altura também de risco de queda de uns edifícios em Vila Franca, mas, por regra, as reuniões de Câmara são sempre públicas e, portanto, são sempre abertas a quem queira ir assistir. Nós, na Assembleia Municipal, e vamos ter reunião agora no dia 22, chegámos a acordo na Comissão Permanente a introduzir isto no regimento da Assembleia e conto que, se todos os elementos da Assembleia assinarem a declaração que o parecer jurídico impôs, e que depois constará também dos papéis de inscrição das pessoas que queiram colocar questões, consigamos, eu diria, o ótimo seria que eventualmente na próxima reunião da Assembleia Municipal já pudéssemos ter uma transmissão online, porque depois é uma questão técnica, não tem história de nenhuma espécie, mas acho que há mais vantagens do que desvantagens em tornar cada vez mais confortável o acesso das pessoas ao que se passa nos órgãos autárquicos, e por isso acho que é um caminho inevitável. A gente pode ensinar a fazer diretos. Eu diria que é um caminho que vamos fazer e que vai ser feito tanto na Assembleia Municipal como na Câmara Municipal. Eu acho que, sob o ponto de vista de uma reflexão, se calhar não hoje, mas se calhar é um tema interessante conversar sobre o ponto da situação geral da imagem que as pessoas têm da democracia e de alguns elementos que são importantes introduzir, nomeadamente de novas formas de participação cívica, como os orçamentos participativos, como o envolvimento em processos democráticos dos jovens, porque efetivamente ou a democracia se altera, ou cria condições das pessoas poderem participar mais diretamente e mais facilmente na vida da comunidade, ou corre riscos de haver, como já houve, e como já houve na história e como já há noutros países, os populismos a ganharem espaço, a ganharem poder, e o mundo nunca se deu bem quando a democracia esteve em crise. E, portanto, é importante que nós, antes que isso aconteça, consigamos ir introduzindo alterações, e acho que é um debate que foi bem trazido aqui pela Regina, porque faz sentido, se calhar, até refleti-lo com outra dimensão. Por exemplo, uma das situações que eu pessoalmente defendo não é propriamente a posição do meu partido, mas eu cada vez acho mais que devia ser alterado, é a questão do voto passar a ser obrigatório. Acho que é importante que as pessoas que são muitas vezes pouco solicitadas a intervir diretamente na vida da comunidade possam ter, naqueles dias das eleições, que fazer alguma ponderação. Claro, podem anular o voto, podem votar em branco, mas irem lá. Nós estamos a falar sempre de milhares de pessoas que estão nas mesas de voto por uma questão de participação cívica, mas estamos a falar também de muitas pessoas que se envolvem, nomeadamente nas autarquias, sem serem profissionais da política, e eu acho que há que ter também algum respeito cívico por elas.
Vamos terminando este tema. Terminando com este tema proposto pela Regina, vamos passar a um dos temas propostos pelo David Ferreira, que tem a ver precisamente com a questão da educação. David, quais são os problemas que assinalou nesta área da educação no que diz respeito ao Concelho de Vila Franca de Xira? Bem, antes de mais, não tem que ser sempre numa perspectiva catastrofista de assinalarmos problemas. Exato, eu coloquei essa questão porque, como disse, problemas e oportunidades. Claro. Mas se quiser pode fazer ao contrário, pode começar pelas oportunidades. Como sou um otimista por natureza, começarei pelas partes boas e depois passaremos às partes menos boas. Em relação à educação, e aqui educação é um termo relativamente lato, tal aqui como a democracia, mas é um tema que me é particularmente caro até pela faixa etária que ainda ocupo de alguma proximidade com a questão dos temas educativos. Dizer que ao longo dos últimos anos é verdade que tem sido feito um investimento grande naquilo que é a Carta Educativa no Concelho e no seu parque escolar, principalmente no último mandato na Câmara Municipal. No entanto, há algumas coisas importantes e que eu acho que nós em Vila Franca temos a oportunidade de corrigir e de podermos começar a contrabalançar alguns indicadores que me parecem preocupantes e que nós, enquanto poder autárquico, enquanto eleitos municipais, temos a possibilidade de começar a mudar. Numa primeira fase, a descentralização dos poderes da educação. Parece-me cada vez mais importante que se comece a discutir à séria e de forma coerente e concertada nos municípios a possibilidade de alguns dos poderes que hoje estão centralizados serem descentralizados para os municípios, dando-lhes a liberdade de poderem, de forma coerente e entre todos, decidir aquilo que mais serve às populações de determinada região, e neste caso do Concelho de Vila Franca. Depois, aqui o tema, e Vila Franca é um caso... é quase exemplo para muitos concelhos por esse país fora, no que diz respeito ao envelhecimento da população e naquilo que é a inversão daquilo que se quer da pirâmide etária. Cada vez temos menos jovens, passamos de 16,9% da população em 2013 para 16,5%, passamos de um aumento dos idosos de 14,6% para 20,7%, ainda que no Concelho de Vila Franca nasça mais gente, a pirâmide inverte-se, o que significa que nós, ainda que tenhamos feito este investimento e bem feito no parque escolar ao longo dos últimos anos, não temos tido a capacidade de reter os nossos jovens a estudar no nosso concelho para que depois, também na sua vida profissional, possam cá ficar. Eu dou o exemplo, e aqui sim da parte menos boa, da parte menos otimista, eu dou o exemplo de duas coisas. A primeira parte do ensino superior e do ensino profissional. Acho mesmo, e entroncando aqui naquilo que se falou no início do debate em relação ao Rio Tejo, acho mesmo que Vila Franca tem a capacidade hoje de poder acolher o ensino superior em algumas das valências que mais nenhum concelho tem no Distrito de Lisboa, e neste caso no ensino superior, captando mais gente, potenciando a atividade económica e potenciando depois que as pessoas fiquem aqui a trabalhar também no nosso concelho. E depois irmos corrigindo aqui e ali algumas questões relativamente a algumas escolas, nomeadamente a questão da escola de Via Longa. É verdade que a escola de segundo e terceiro ciclo de Via Longa tem uma oferta educativa positiva, apesar de ser uma escola que tem, pela sua valência geográfica também, aqui questões sociais diversas e algumas difíceis de resolver. Tem também projetos de combate ao abandono escolar muito interessantes, mas, do ponto de vista de instalações, temos vários problemas. Primeiro, e para que se clarifique, a escola não tem pavilhão para a prática desportiva, por exemplo. As aulas de educação física são fora, são feitos no pavilhão do Grupo Desportivo Via Longa, sendo que as deslocações, e isto para mim é muito difícil de compreender como é que nós, no século XXI, continuamos a viver nestas condições e continuamos a que as nossas populações e os nossos jovens passem por isto. Os nossos jovens têm que se deslocar de dentro da escola para o pavilhão à sua própria responsabilidade. Ou seja, a escola, e aqui a Câmara Municipal também, não assume nenhuma responsabilidade sobre uma coisa que deveria ser responsabilidade da escola garantir aos jovens. Mais, as salas estão subdimensionadas, têm excesso de alunos por turma, há alunos com aulas em monoblocos, algumas salas estão degradadas e chove lá dentro. É verdade, e podíamos continuar a falar da escola de Via Longa, é verdade que há obras previstas de requalificação há alguns anos, mas ainda não começaram. Mais uma vez, porque esta era uma das escolas que era suposto ser intervencionada no âmbito do parque escolar, mas ainda não foi.
tal como aconteceu na Póvoa de Santiria, em Alverca, em Vila Franca, na Escola Sousa Martins e na Reinaldo dos Santos. Em Via Longa temos um problema para resolver e que é importante que se resolva. Mas, em Via Longa também, era importante que, eventualmente, a nível autárquico, se começasse a pensar, porque assim a população o exige, que se começasse a pensar numa escola secundária na freguesia. Já terminou. Força. Bom, relativamente a esta questão, enfim, os problemas da escola EB23 de Via Longa davam para 3 horas de programa ou mais, mas eu passo já para o Fernando Paulo, que tem a ver precisamente com esta questão da escola de Via Longa. A Câmara Municipal, enfim, no decorrer deste processo e recentemente, referiu que iria avançar com as verbas, não é, para a requalificação desta escola e depois então seria ressarcida pelo Governo. Mas, enfim, não sei se tem alguma informação adicional, apesar de já não estar na Câmara Municipal, não é? Mas está na Assembleia Municipal, porque é que, enfim, o processo ainda não avançou já depois desta posição assumida pela Câmara? Bom, vamos lá ver, eu se calhar compunha aqui a intervenção de outra forma. Em primeiro lugar, também realçar o interesse deste tema. Eu acho que a educação nunca é um problema. É sempre a grande oportunidade para a comunidade e para o país. O que é que aconteceu nos últimos 20 anos no nosso país? Houve uma intervenção profunda no alargamento do pré-escolar e do primeiro ciclo, que é da responsabilidade das câmaras municipais. E aí as escolas, genericamente do primeiro ciclo, a rede, está genericamente em bom estado, tal como a rede do pré-escolar. O que é que aconteceu também? Através da parque escolar foram feitas algumas reabilitações importantes em equipamentos escolares. Tivemos 2 exemplos bons disso no Concelho de Vila Franca, que foi a Escola Secundária Reinaldo dos Santos e a Escola Dom Martinho na Póvoa de Santiria, que também já foram aqui referidas. O que é que ficou para trás no país? As EB23, que reúnem hoje, genericamente, o que era o ciclo até ao 9º ano. E essa rede das EB23 está neste momento a precisar de uma grande intervenção. Nós, no município de Vila Franca, já com muita frequência fazemos contratos de programa com o Estado em diversas áreas, uma delas nas escolas, e as 2 EB23 que foram intervencionadas no nosso Concelho foram intervencionadas pela Câmara Municipal através de contratos de programa. Foi a Escola Secundária Vasco Muniz, em Vila Franca de Xira, e a EB23 Pedro Jacques de Magalhães, em Alverca. A EB23 de Via Longa insere-se exatamente neste princípio de contrato de programa com o Estado. Ora, o que é que foi ainda protocolado, enfim, o que é que ainda foi aprovado na reunião de Câmara no mandato passado? Foi o lançamento do processo para o contrato de programa, nomeadamente com a Câmara Municipal a chegar-se ainda mais à frente do que é habitual. Porquê? Porque o que ficou combinado foi que a Câmara Municipal avançaria e suportaria o custo do projeto de reabilitação daquela escola. E por isso o que estamos neste momento, ou que está a Câmara Municipal neste momento a fazer, juntamente com o Ministério e o Agrupamento de Escolas, é a definir o programa funcional do projeto, uma vez que a Câmara Municipal há de lançar, não sei se concurso, se convite algum arquiteto, não sei o procedimento concreto que será seguido, mas já para realizar um projeto que responda... É este ano que sai do papel? Eu creio... Muito difícil. Não, eu creio... Vamos lá ver. Não sei. O que é que eu sei? Que a Câmara está neste processo com o Ministério, no sentido de definir o que é que o Ministério aceita como projeto de requalificação. Porque depois será o Ministério a suportar os custos decorrentes. A Câmara Municipal avança com o dinheiro da obra e depois é ressarcida, não é? E, portanto, creio que estamos ainda nesse momento, mas eu acho que há todas as condições
pelo menos para que o projeto seja desenvolvido este ano. Isso acredito que sim. Vamos ver se será este ano ou não. Ainda relativamente a esta questão da educação, o David falou que desta diminuição do número de jovens no Concelho de Vila Franca de Xira. Pergunta à Regina se faz sentido, por exemplo, a Câmara aprovar incentivos à natalidade. Deixa-me lá, primeiro, dar aqui uma palavra de solidariedade ao Fernando e ao David, que acho que estão num papel muito difícil, que é, por vezes, terem que defender aquilo que é indefensável e aquilo que provavelmente não concordam, e, portanto, dizer que o vosso papel é claramente mais difícil do que o meu ou do Perdigão, que estamos um pouco mais à vontade, porque estamos do lado, não estamos agarrados a absolutamente nada e podemos falar em nosso nome. Sim, quero dizer depois, que também do meu lado estou aqui em total liberdade. Ainda bem. Depois eu acho que falar de educação, confesso que quando li o título, que achei que falar da educação em Vila Franca de Xira era uma coisa assim um bocadinho redutora. Porque eu acho que a educação é um pilar essencial ao desenvolvimento do nosso país. E, naturalmente, se é do país, é também do nosso concelho. Eu lembro-me sempre da educação, e quando falo de educação, lembro-me sempre da escola que nasce no 25 de abril de 74 e que permite que toda a gente vá à escola. Portanto, eu diria que é a escola que permite que os filhos dos operários agrícolas, dos operários industriais vão à escola, porque até aqui muitos deles não iam. E eu digo isto porque eu não posso falar da escola, nomeadamente da escola pública, sem defender uma escola pública de qualidade igual para todos. Estou a dizer isto porque aquilo que eu defendo na educação para o Concelho de Vila Franca de Xira é exatamente o mesmo que defendo para a educação a nível nacional. Nós não podemos ter um país a diferentes velocidades, fundamentalmente num tema tão importante como este e que determina tanto o desenvolvimento das regiões. Depois aqui também foi colocado as questões da descentralização. E o Congresso da Associação Nacional de Municípios acabou de acontecer e no seu ponto 24 claramente se diz descentralização sim. Já agora, dizer que descentralização, delegação e contratos de execução são tudo coisas diferentes. E descentralização é a primeira vez que está em cima da mesa. Até aqui, o que havia era delegação de competências, ou seja, a tutela continuava a ser do Ministério da Educação e dizia aos municípios como é que deviam fazer, ou havia contratos de execução em que o Ministério pagava um determinado X às autarquias para elas fazerem aquilo que, mais uma vez, eles que mantinham a tutela pudessem fazer. Portanto, estamos em cima da mesa pela primeira vez a descentralização. Mas esta, naturalmente, só pode acontecer se houver subsidiariedade e autonomia do poder local. Portanto, para que haja descentralização de competências, para quem vai sofrer ou quem vai receber, os utentes que vão receber essa descentralização de competências, neste caso estamos a falar de crianças e jovens, têm que ficar melhores servidos. Só poderão ficar melhores servidos se for naturalmente enviados os dinheiros necessários para que fiquem melhores serviços. Estou-me a lembrar de uma reunião em que nós tivemos na área metropolitana de Lisboa, eu e o Fernando Paulo, em que o Fernando Paulo dava um exemplo em concreto da delegação de competências que estava em vigor, ou que esteve proposta até há muito pouco tempo, que dizia que o Governo passava para as câmaras exatamente aquilo que gastava e se as câmaras poupassem tinham que dividir o lucro com, lembras-te? Esse projeto era o projeto do Governo do PSD. Do PSD, portanto, diziam isto assim, e se pouparem, têm que dividir os lucros entre o Ministério e as câmaras municipais. Portanto, aquilo que hoje está em cima da mesa é uma questão completamente diferente e, portanto, volto a dizer, se quem vai receber estes benefícios, as crianças e os jovens, se respeitar a autonomia do poder local e se der meios para que eles aconteçam, não temos dúvidas sobre a necessidade desta descentralização de competências. Vamos avançar. Sobre os incentivos à natalidade. Eu sou sincera, eu acho que não é porque alguém recebe 1.000 euros ou 500 euros que nos faz fixar num território. O que nos faz fixar num território é termos creches, é termos um pré-escolar público e de qualidade. Já agora, o Concelho de Vila Franca de Xira é o Concelho da área metropolitana com a mais baixa taxa de creche a nível público. É termos pré-escolares públicos. É termos um hospital, é termos um tribunal, é estarmos perto do nosso local de trabalho. Infelizmente, em Vila Franca, como todos sabemos,
quase toda a gente é obrigada a pagar portagens, porque os transportes públicos têm muito pouca frequência, são muito menos, reafirmando, do que eram há 20 anos atrás. Eu não creio que o que esteja em cima da mesa seja o darmos 1.000 euros para que alguém tenha uma criança. O que é necessário é que nós tenhamos pré-escolares, creches, hospital, jardins infantis, que possamos ter qualidade de vida, que não nos fique mais caro o facto de termos que trabalhar longe do nosso local de trabalho. Isso é que fixa, na minha opinião. E, portanto, para mim, o desenvolvimento económico é determinante para a fixação desta população. Ainda bem que o David trouxe estes dados que eu também tinha. Também o Rui sobre esta matéria. Enfim, muito se tem falado desta questão da descentralização das competências para as autarquias, também na área da educação, mas a questão fundamental é em que moldes é que essa descentralização deverá ser feita. Quais são os moldes defendidos pelo Rui, pelo Bloco de Esquerda? As experiências de descentralização na educação que foram feitas não são públicas. Mas entendemos que no caso de haver delegação de competências, obviamente tem que ser delegados também os recursos financeiros e humanos para que isso seja cumprido de maneira cabal e eficaz. Mas relativamente àquilo que foi aqui, além da carência, isto a nível do Conselho, além da carência dos equipamentos escolares que subsistem, há outras necessidades que ainda é preciso suprir também no nosso Conselho em termos de educação. Foi aqui mencionado crianças e jovens, mas a aprendizagem hoje, a necessidade dela é contínua e a vida dá muitas voltas, a necessidade de mudança. Uma das questões que consideramos mais relevantes para implementar no nível de educação no nosso Conselho é a educação de adultos. E para que haja persecução desse objetivo é necessário também criar-se as condições de maneira que as pessoas possam, então, que os adultos possam estudar. Alguns trabalham, portanto, têm que estudar à noite, e coloca-se às vezes a questão dos transportes. Depois também há a questão dos jardins de infância, porque uma pessoa para estudar, os pais têm que ter disponibilidade de tempo para frequentar o ensino, estudar e tudo mais. Portanto, é também necessário essa questão de eventualmente, jardins de infância. Isto já vai em encontro também da questão da natalidade. Portanto, às vezes não é a questão do dinheiro, mas as condições ou o ambiente, tal como os animais, como se reproduzem quando existe um ambiente favorável. Não é quando há um ambiente adverso. Portanto, temos que criar as condições e um ambiente favorável para que, de facto, as pessoas tenham condições financeiras, de vida, disponibilidade, de espírito, para que os portugueses se reproduzam mais e a gente aqui, o Conselho cresça populacionalmente, sem ter que roubar a outros conselhos, porque às vezes esta questão dos conselhos crescendo depois anda aqui uma. Portanto, este é um dos grandes desafios no nosso Conselho. Assim também como a educação das comunidades imigrantes e de ciganos, comunidades que precisam de ser melhor integradas e nada como a educação. Portanto, temos uma população muito vasta de trabalho, portanto, todos os apoios às famílias serão necessários e importantes para melhorar essa qualificação, até porque as pessoas hoje cada vez têm uma vida mais longa e aos 50 anos, por essa idade, é possível mudar de formação, mudar de atividade, portanto, as pessoas ainda estão capazes. A par disto, também consideramos que também o Conselho carece numa educação inclusiva. Há no Conselho uma escola para pessoas, existe uma unidade de ensino estruturado para pessoas com necessidades educativas especiais. Antes facultava ensino a pessoas com surdez e autismo.
as pessoas que têm surdez neste momento têm que ir para Lisboa, mas ainda permanece as pessoas com autismo nesse ensino. Mas também há pessoas invisuais, e as pessoas que não têm as condições, as pessoas com necessidades especiais que não têm condições de estudar no nosso concelho têm que deslocar para fora, designadamente para Lisboa, com prejuízos muitas vezes pessoais e financeiros. E também acrescento também que a questão da alimentação, nós temos vindo sempre a bater nessa tecla, a questão da alimentação nas escolas tem que ser mais saudável e também de maneira a incutir melhores hábitos alimentares nos alunos, e que o valor pago pelas refeições terá que subir, porque aquilo que é pago também não dá para fazer melhor. Para terminar este tema, Fernando Paulo, e depois avançarmos também com a sua proposta de discussão de tema, está bem? Sim, queria realçar que acredito profundamente que a descentralização de competências para os municípios na área de educação traz muito mais ganhos do que dificuldades. Não só porque há uma maior proximidade às pessoas e aos agrupamentos, mas como é mais fácil envolver um conjunto de outros agentes que também fazem parte do sistema educativo e que podem mais facilmente ser trazidos para o encontrar de soluções. E permitirá um outro aspecto que é muitíssimo relevante para um trabalho, por exemplo, de combate ao abandono, de reforço da igualdade de oportunidades e até de ensino integrado, não só das matérias formais, mas também das questões cívicas, junto, sobretudo, dos jovens. E que é a possibilidade de quando os municípios começarem a assumir de forma mais explícita e permanente tudo o que é logística, a organização infraestrutural do sistema de ensino, isso também poder permitir que as direções dos agrupamentos, que passam uma parte muito significativa do seu dia a resolver um conjunto de questões que têm pouco a ver com a educação, têm mais a ver com o dia-a-dia do funcionamento da escola, possam libertar-se mais para o que é o seu core business e a vontade imensa que tem de trabalhar no seu projeto educativo. Entretanto, vamos passar para os fundos comunitários. Fernando Paulo, muito brevemente, um dos temas que sugeriu foi esta questão dos fundos, também é um tema vasto. Pode desenvolver, por favor, o que é que se refere a estes fundos comunitários? Tendo em conta que será breve, não vou desenvolver, mas creio que é um tema que poderemos regressar com alguma frequência, mas para dar mais uma boa notícia. Portanto, nós, a Câmara de Vila Franca, já tinha sido no CREN, no quadro comunitário anterior, o município que tinha conseguido o maior investimento per capita de todos os municípios da área do POR Lisboa, e isso fruto de um investimento enorme que fizemos na preparação e execução de candidaturas, mas, mais uma vez, no âmbito do quadro Portugal 2020, as últimas informações, muito recentes, é que todas as candidaturas apresentadas pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, todas se encontram já aprovadas, o que augura, apesar dos atrasos que o Portugal 2020 teve na libertação de verbas, mais uma vez um bom desempenho da parte da Câmara de Vila Franca, e não queria deixar de trazer esse tema e essa boa notícia para o nosso concelho. Dar um exemplo só de alguns desses projetos que foram agora aprovados. Em várias áreas. Nós temos na área da educação, já está no terreno, a reabilitação da escola número 1 de Via Longa, que acompanhou também a grande requalificação que foi feita na escola número 2, a continuação do caminho ribeirinho da Póvoa de Santiria até ao limite do concelho de Loures, e estamos a articular com Loures a continuação desse caminho ribeirinho até à zona do Rio Trancão, com a passagem depois direta para o Parque das Nações, criando-se aqui uma enormíssima oportunidade de passeio e de lazer e de desporto que liga diretamente a zona sul do nosso concelho ao Parque das Nações. Uma outra intervenção absolutamente fundamental na requalificação do nosso concelho diz respeito à requalificação da Estrada Nacional 10 entre Alverca e Póvoa de Santiria,
que vai transformar aquele troço da Estrada Nacional numa avenida urbana, com ciclovias, com espaços pedonais, e que permitirá integrar urbanisticamente e com qualidade 2 núcleos populacionais tão importantes, que são, aliás, as 2 maiores cidades do nosso concelho, a Póvoa de Santiria e Alverca. E depois 2 outras áreas muito importantes que estão previstas também no âmbito do Portugal 2020 para o concelho de Vila Franca, que é, desde logo, a reabilitação dos bairros sociais, com uma intervenção não só nos imóveis, nos prédios, nas frações, nas casas das pessoas, mas também uma intervenção profunda no espaço público desses bairros, criando interligações com corredores verdes ao centro das vilas e das cidades onde elas se encontram, favorecendo também aqui uma integração urbanística e social diferente. E outro aspecto, porque vinha já pendurado da discussão do tema anterior, o projeto Caleidoscópio, que está neste momento também já nas escolas, com todos os agrupamentos, e que pretende promover a melhoria dos resultados escolares. Nós tivemos recentemente a saída dos rankings, nos quais eu não acredito, mas que influenciam a forma como as pessoas olham para a escola onde andam os seus filhos. Nós estamos todos apostados, o município e cada um dos agrupamentos, em procurar criar condições para melhorar os resultados escolares no geral. E por isso é um projeto muito importante, financeiramente relevante, e que irá fazer uma intervenção junto dos professores, na formação deles na dinâmica da sala de aula, nos auxiliares, que são também uma parte importantíssima do processo educativo das crianças e dos jovens, e depois também nas famílias, sobretudo sinalizando as famílias que precisam de uma atenção particular, no sentido de garantir que essas crianças que têm mais dificuldades possam ter efetivamente uma igualdade de oportunidades e que não andem na escola sem disso tirar o devido proveito. A Regina, muito brevemente, também está satisfeita com esta notícia da aprovação de todas as candidaturas? Bem, eu peço desculpa, mas eu não consigo responder sim ou não. Primeiro, eu acho que o 2020 tem o mérito de ter um amadurecimento democrático. Portanto, é o primeiro quadro comunitário em que as verbas não são distribuídas por quem chega primeiro. O que acontecia até ao 2020 é que as câmaras tinham mais capacidade, ou porque tinham vias de informação paralelas, chegavam primeiro, aviavam-se, aquelas que tinham menos capacidade ou menos informação tinham mais dificuldade em ir buscar dinheiro. O 2020 não. As câmaras da área metropolitana fizeram um pacto da área metropolitana de Lisboa em que permitiu que de forma equitativa fossem distribuídas verbas por todas as autarquias. Eu acho que isto não pode deixar de ser relevado, de darmos importância, de relevarmos, de dizermos que efetivamente a democracia está mais avançada. Pronto, questão número 1. Sobre aqui uma questão que o Fernando Paulo colocou e que eu queria ter colocado ainda na educação, eu daquilo que sei é que o FEDER não é culpa de Vila Franca de Xira, está profundamente atrasado. Mas também o que eu sei é que o Fundo Social Europeu ainda não está nada. E, portanto, como é que nós estamos a fazer o combate ao abandono e ao insucesso e ao abandono escolar se no Fundo Social Europeu ainda não saiu dinheiro nenhum? Portanto, está a Câmara a fazer aquilo que devia ser um projeto comunitário, ou que está previsto. Depois, se deve ser ou não, já irei mais à frente. Portanto, sobre o Fundo Social Europeu, que é naturalmente aquilo que mais nos preocupa, creio claramente que a não execução e não a abertura de concursos, volto a dizer, não é culpa da Câmara, mas é culpa de termos mudado de governo, dos diferentes atrasos que foram acontecendo, porque esta não é uma área que claramente não é competência municipal. E, portanto, parece-me que, tendo em conta que estamos a rever o quadro comunitário, que estamos a reorganizar verbas, uma das questões que as câmaras deviam pôr em cima da mesa é passar algumas das coisas que são Fundo Social Europeu para FEDER. Até porque no Fundo Social Europeu só prevê 10% de investimento, o resto é tudo despesas correntes, e eu
eu creio que caleidoscópios, ou chamemos como quiserem, aquilo que precisam é também de investimentos físicos e o Fundo Social Europeu não permite. E, portanto, eu acho que, tendo em conta que estamos a reorganizar os fundos comunitários, creio claramente que deveríamos reivindicar mais verbas do Fundo Social Europeu para a FEDER. Já agora dizer que, por exemplo, numa das áreas do Fundo Social Europeu que tinha a ver com os cuidadores, nós, câmaras, prescindimos deste dinheiro para o Poder Central, ou seja, também aqui a nossa disponibilidade que as câmaras mostraram de poder ajudar o Poder Central em algumas áreas que não eu até peço desculpa ao envelhecimento ativo, porque o dinheiro que nós demos é para o apoio à vida independente, ao AVI. Portanto, as câmaras prescindiram do seu dinheiro para dar ao AVI. Duas questões que me parecem centrais. Uma é o facto da Câmara de Vila Franca estar situada na NUT 3, o que faz com que a Câmara de Vila Franca tenha apenas 50% de financiamento, tal como todas as câmaras da área metropolitana de Lisboa, quando o resto do país tem 85% de financiamento. Estou a dizer isto porque, naturalmente, esta NUT é influenciada por Cascais, por Sintra e por Lisboa, que são efetivamente concelhos com muito dinheiro, o que não acontece connosco em Vila Franca. E Oeiras. E Oeiras, obrigada. E Oeiras, portanto, claramente não acontece connosco em Vila Franca. Estamos a começar o 2030 e eu acho que é um assunto que é obrigatório pôr em cima da mesa. Nós não podemos continuar a ser penalizados por estar numa região em que há 4 concelhos com dinheiro, quando o resto não tem. E, portanto, passando para o 2030, dizer que esta parece-me a mim que deve ser uma das principais premissas. Depois também dizer que acho que devemos começar a trabalhar para que o 2030 nos traga outro tipo de investimento. A nível de transportes, eu acho que é central, e temos a Autoridade Metropolitana de Transportes, e, portanto, eu acho que é central o investimento em transportes públicos, em equipamentos escolares. Aqui já foi dito, a Câmara de Vila Franca, felizmente, tem a possibilidade de fazer protocolos e fazer obras na 2.3. Há muitos concelhos que não têm, e eu continuo a achar que a educação só pode ter uma velocidade e não ter 2 ou 3 velocidades, mas também as infraestruturas de saneamento básico, que é verdade que nós hoje temos os concelhos infraestruturados, mas se a Alemanha pode ir buscar dinheiro para infraestruturas básicas, porque é que nós não podemos? As nossas também são muito antigas. Terminar já. Uma questão que é central, e que nós também devemos ter no 2030, que é o património cultural e ambiental. O Rio Tejo, a Lesíria, as nossas quintas de Subserra, Quinta da Piedade e o Sobralinho, a rede de proteção das linhas de Torres, entre tantos outros. Ou seja, é a altura de começarmos a olhar para o nosso património ambiental, natural e cultural, que está efetivamente muito degradado. David, também relativamente a esta questão dos fundos comunitários e da sua distribuição. Bem, muito rápido e para terminar, Marta, dizer que em relação, ainda só dando aqui uma nota em relação ao ponto anterior, dizer que estou completamente de forma livre a discutir este tema, não estaria aqui de outra maneira. Dizer ainda que uma das formas de participação cívica que temos na educação, finalmente, e depois de uma grande batalha ao longo dos últimos 6 anos na JSD, conseguimos que o CMJ viesse para cima da mesa da discussão no município. Dizer uma coisa, desculpa, não te quero acabar. O Conselho de Vila Franca de Xira foi o primeiro conselho do país a ter um órgão consultivo de juventude, chamava-se Grupo Dinamizador de Juventude. Eu ainda participei, creio que o Fernando Paulo também ainda participou, não foi? Pronto, desculpa. Fica também essa nota. Pronto, eu agradecendo a nota da Regina, estava a falar dos jovens dos dias de hoje. Obrigada! Ainda assim. Vai chegar à nossa idade. Com certeza. Ainda assim, em relação aos fundos comunitários, dizer que concordo com a Regina no que respeita à questão da oportunidade de repensarmos aquilo que é a distribuição dos fundos. Dizer ainda que um dos grandes problemas que Vila Franca tem, até pelas suas características singulares ao nível do ponto de vista urbanístico, ou seja, temos uma componente urbana e uma componente rural, que não é de todo comparável com Cascais, com Sintra, com Oeiras e com Lisboa, e portanto não pode ser a mesma bitola para todos os concelhos, porque não funcionam todos da mesma maneira. Dizer ainda que eu acho que os fundos comunitários têm um papel muito importante nos transportes públicos e no melhoramento de alguns equipamentos desportivos. Não é para mim aceitável que nós continuemos a ser o único concelho no Distrito de Lisboa que tem praticantes de desporto, de futebol, neste caso o Orenda Sport Clube, a jogar num pelado. E para juntar a isto, e aproveitando também isto, aproveitar para congratular o Alverca e o Vila Franquense pelas fantásticas campanhas que têm estado a fazer ao nível desportivo, neste caso no futebol de 11, terminando dizendo, e pegando naquilo que a Regina estava a dizer dos transportes, até porque vivo há 26 anos em Vila Franca,
e trabalho neste momento em Oeiras, dizer-me que a questão dos transportes públicos é muito cara e, portanto, eu acho que deve ser essa a base. Porquê? Porque hoje, alguém que queira fazer um horário de trabalho normal, saindo de Vila Franca e chegando a Oeiras a um horário normal, e quando digo normal é das 9 às 18, se quiser fazê-lo num tempo razoável, pagará ir e vir qualquer coisa como praticamente 15 euros. Porque os transportes públicos não permitem não permitam que o façamos não permitam que o façamos de uma forma mais célere. Fica já aqui então a combinado para o próximo programa. Vamos abordar a questão dos transportes públicos. Muito rapidamente, para passar também ao Rui. Só mesmo acrescentar, porque se falou desta questão dos transportes, que no próximo dia 1 de março, ao final da tarde, haverá uma Assembleia Municipal extraordinária em Vila Franca de Xira, que contará com a presença do primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa e que nos vem falar do ponto da situação relativamente a esta questão. Porque nós defendemos há muito tempo que a coroa, em termos de transportes públicos, deve abranger o Concelho de Vila Franca de Xira inteiro, portanto até à Castanheira do Ribatejo, e há questões da melhoria de serviço, de frequência, de preço. Alargamento para a social intermodal. E as outras capitais europeias, onde aplicado a Lisboa não faz o mínimo as pessoas só conseguem mudar do transporte individual para o transporte público, primeiro, se o transporte público existir de todo. E existindo, que tenha qualidade e seja competitivo. E aí é um esforço que todos nós temos que fazer para que isto se torne uma realidade. Fica então essa data da reunião que está agendada para 1 de março e depois voltaremos então aqui a falar dos transportes públicos. Ainda relativamente a esta última questão dos fundos comunitários, Rui, enfim, os fundos comunitários, a sua distribuição deverá ser diferente? Ou... Enfim, nós estamos perto de Lisboa para o bem e para o mal, pronto, para aquilo que mais nos convém ou para aquilo que menos nos convém. Nós não podemos esquecer que o FEDER é um Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Nós, dentro da área metropolitana de Lisboa, podemos não ser o concelho mais rico, mas estamos numa região que é consideravelmente mais rica que, se calhar, muitas outras regiões do país. Trás-os-Montes, Alentejo, por aí fora. Portanto, se o fundo europeu é para desenvolvimento regional, obviamente que esse fundo tem que dar prioridade às regiões mais necessitadas para que haja um nível de desenvolvimento mais equilibrado e não para que não haja regiões muito desenvolvidas e enriquecidas e outras extremamente pobres. E então, isto, para bem de todos nós e para que haja uma certa, em termos de solidariedade, tem que haver solidariedade. Portanto, nós temos uma região que tem um nível de desenvolvimento acima de 90% da média da União Europeia. Portanto, obviamente que deveremos obter menos recursos que outras regiões têm mais necessidades de se desenvolver. Já que isso se regozijou porque os recursos, os municípios decidiram dividir, se não irmãmente, mas pelo menos pactuaram, sim, pronto, dividir. Depois, na mesma ocasião, também propôs que houvesse distinção entre, olha, os de Cascais, e aqueles têm muito e nós temos menos, merecemos mais que aqueles. Territorial. Ora, aí está. Na União Europeia. Pronto. Os países que recebem mais outros menos. O esquerda a falar da Europa, é engraçado. É engraçado ouvir isto. Eu não tenho problemas nenhum, mas qual é o problema? Eu não sei qual é o problema do Bloco de Esquerda. Nenhum, pelo contrário, gosto muito de ouvir. Primeiro sou português, mas Portugal fica na Europa, logo sou europeu, não tenho nenhum problema com... Exatamente. Este é também um bom tema. Para uma... Para concluir, só para arrematar, neste momento o FEDER apenas, na nossa região, o Portugal 2020 apenas participa nos projetos em 50%, e talvez depois é bom que se aproveite agora, ainda bem que tem um regozijo, porque a Câmara tem também sucesso nos projetos, mas de futuro, obviamente que muito provavelmente a quantidade será menor. Muito bem, termina assim então. Não metemos a Marta em xeque-mate.
Não, para já não. Olha, foi um prazer imenso estar cá. Agradeço a presença de vocês todos nesta segunda edição do Checkmate, a primeira sobre o Concelho de Vila Franca de Xira. Eu quero recordar também aos nossos ouvintes que podem fazer chegar as questões que têm para colocar de forma geral aqui até esta mesa, ou também de forma particular aos convidados. Podem fazer chegar essas opiniões ou levantar questões através da página de Facebook do Checkmate, ou através da página da Iris FM, ou também através do e-mail martacarvalhal@irisfm.pt. Portanto, este painel está disponível também para esclarecer os ouvintes e a população. Dizer também que já de seguida o vídeo vai estar disponível através do nosso canal do YouTube, o vídeo da segunda edição do Checkmate, e regressamos na próxima semana. Na próxima semana ainda estamos ainda um pouco indefinidos, mas com certeza que devemos de regressar. Obrigado. Obrigada. Obrigado.